defenders claim it has the most consistently effective program for salvaging young people who are too difficult for other facilities to handle. Bom, eu vou começar aqui contando a primeira história. Pra contar ela, eu vou precisar contar um outro acontecimento, uma outra história que tem total relação com esse caso que eu vou contar. Em 1971, um professor chamado Philip Zimbardo, um professor da faculdade de Stanford, ele decidiu criar um experimento chamado Experimento de Aprisionamento de Stanford. Ele basicamente simulou uma prisão no subsolo da faculdade. Ele criou uma prisão ali e chamou alguns alunos para meio que atuarem como guardas e prisioneiros. Imagina, você juntar, eram 24 pessoas no experimento, juntar 24 pessoas em uma prisão simulada no subsolo de uma faculdade. Não deu muito certo. O que acontece é que esse experimento, ele mostrou pra gente que, ele mostrou pro mundo, na verdade, que em certas situações, algumas pessoas que não estavam acostumadas com aprisionamento, ou pessoas que não estavam acostumadas com ter muito poder sobre outra pessoa, acabam enlouquecendo. Porque como esse experimento não podia ter nenhum tipo de agressão física, né, obviamente, para toda a integridade dos participantes, os guardas começaram a querer controlar os prisioneiros de uma maneira um pouco mais brutal. Eles começaram a fazer alguns jogos psicológicos, começaram a torturar psicologicamente esses prisioneiros. Isso acabou dando ruim, tanto que o experimento teve que ser finalizado muito antes do que era previsto, porque muitos prisioneiros estavam começando a ter problemas psicológicos, enquanto os guardas só aumentavam as torturas psicológicas. Esse experimento serviu para mostrar que, em certas situações de aprisionamento, algumas pessoas podem perder o senso de individualidade. Os prisioneiros, eles acabaram ficando malucos porque eles perderam totalmente noção da vida deles, do espaço que eles estavam tendo, e eles só sabiam obedecer aos guardas. E isso foi uma coisa bem assustadora. E o que isso tem a ver com a história que eu vou comentar? Bem, vamos lá começar do início dessa história. Como muitos casos na internet, esse caso misterioso começou no Reddit. Essa história começou com uma postagem de um cara chamado Gizas My Hero. E ele fez um post no Reddit do nada, escrito assim: mesmo que você lê esse post uma vez, ele vai explodir sua mente. A maioria vai pensar que é mentira, mas você pode estar redondamente errado. O post conta basicamente, é meio que um exposed sobre uma escola nos Estados Unidos, extremamente isolada, e que na verdade não era uma escola, era meio que um purgatório para adolescentes. Essa escola era uma escola gigantesca, assim, era tipo uma espécie de culto bizarro que era totalmente afastado da civilização, era no meio da floresta, e jovens problemáticos eram enviados lá para serem consertados, né? Pessoas que tinham problemas, os pais enviavam esses adolescentes para lá e eles ficavam um ano. Esse post no Reddit dizia que, na verdade, muitas pessoas de lá que saíram dessa escola tiveram traumas por anos e anos por ter passado esse tempo lá, além de casos mais sérios que envolveram suicídio e mortes. Muita gente, na época que foi lançado que foi escrito esse exposed, muita gente achou que era fake, que era mentira, porque a maneira como o cara descrevia essa escola não fazia sentido um lugar desse estar funcionando em 2010, que era uma época que já tinha internet, já tinha várias formas de chamar autoridades. Como é que nenhum órgão público, como é que a polícia nunca foi nesse lugar investigar e descobrir o que estava acontecendo? Bem, na verdade, esse post foi meio que a primeira forma de exposed, foi esse post que começou essa história. Bom, a escola se chamava Elan School, e era uma escola no estado do Maine, como eu disse, com o objetivo de reeducar jovens. Só que assim, cara, pra começar, todos os jovens que iam pra lá eram proibidos de ter qualquer tipo de contato com o mundo exterior. Ou seja, eles não podiam usar telefone, rádio. A única coisa que eles podiam fazer eram escrever cartas que eram vigiadas pelos líderes da escola. E todas essas cartas tinham que obrigatoriamente ter elogios à escola. E tipo assim, pra os jovens realmente não terem nenhum contato, todo tipo de onda de rádio, todo tipo de ligação que era feita com aquele lugar era interceptada por um dos funcionários lá da escola. Essa escola, ela, tinha um sistema, todos os alunos, eles eram vigiados 24 horas por dia. Inclusive durante o sono, às vezes durante banhos, entendeu? Em momentos privados. E além disso, quem vigiava esses adolescentes eram pessoas que eles chamavam de irmãos mais velhos, que eram, inspetores que podiam punir qualquer adolescente da maneira que ele quisesse. Humilhar, gritar, fazer outros adolescentes bulinarem uma pessoa específica, ele podia fazer o que quisesse. Inclusive lá tinha um tipo de punição que era o seguinte: o inspetor chamava um aluno que estava desobedecendo as regras, e ele chamava todos os outros alunos, mandava eles fazerem uma roda em volta desse aluno específico, e ele fazia os alunos que formaram a roda humilharem esse adolescente específico o quanto tempo ele quisesse. Mesmo que o aluno chorasse, pedisse para parar, tinham outros métodos de
tortura, mas eu não posso falar aqui porque pode dar ruim no YouTube, né? Mas assim, as regras desse lugar eram regras feitas para as pessoas quebrarem elas, porque eram regras assim: você não pode ser muito introvertido, mas você não pode ser muito extrovertido. Você não pode sair do lugar, você não pode falar muito, mas você não pode falar pouco. Você não pode gritar, você não pode falar baixo, você não pode responder o irmão mais velho, você tem que obedecer o irmão mais velho, tudo mais. Então eram regras muito rígidas, mas obviamente um ser humano normal não conseguiria não quebrar elas. Ficou claro que aquilo ali não era uma escola, né? Naquela época houveram muitos problemas com a lei, só que é incrível que todos esses problemas eram abafados. Tipo, houve uma vez que 3 alunos tentaram fugir pra escola, mas como era uma escola extremamente isolada no mato, 2 deles morreram. Mas assim, isso foi abafado. Houve um aluno que acabou morrendo porque lá tinha uma espécie de punição que era o seguinte: eles pegavam um aluno específico, davam luvas de boxe pra ele, colocavam uma proteção nele, e eles mandavam todos os outros alunos espancarem esse aluno, até esse aluno não aguentar mais, até ele cair no chão. Um desses alunos acabou morrendo, falecendo, infelizmente. Levantou algumas suspeitas na época, mas o pessoal abafou totalmente, porque naquela época, nos anos 70, apesar de ser uma coisa extremamente bizarra, não havia tanto, tipo, vigilância, entendeu? Sobre lugares assim. E essa escola ficou em funcionamento até 2011, ou seja, ela foi aberta em 1970 e ela ficou em funcionamento até 2011, quando, em 2010, foi postado esse post aí no Reddit, que fez uma grande movimentação na internet. Muitos ex-alunos dessa escola compartilharam esse post, muitos começaram a se juntar, a fazer vários protestos na internet, e a escola Elan foi fechada em 2011. Olha só, ficava funcionando até lá. E, cara, é bizarro. Não é bem um mistério, mas é uma situação louca, porque, tipo, é um mistério o fato de essa escola não ter sido nunca tido chamado tanta atenção assim, entende? E ela foi fechada. E eu acho que é isso, a história. Cara, essa porra existe mesmo, mano? Existiu mesmo? Existiu, cara. 30 anos, Elan School. Essa é a pior parte, essa porra existiu. Isso existiu no mesmo mundo que a gente, mano. Não, mas tem outro problema. Ainda existe. Ainda tem gente que fala. No Reddit você vê de vez em quando uns caras falando do quão tem escola assim ainda. E outra coisa que eu não sei se tu esqueceu de mencionar ou só deixou, é a forma como os estudantes, alguns deles pelo menos, eram levados pra escola. Ah, sim, realmente. Eles eram, tipo, meio que sequestrados, né? Uma coisa assim. Ó, primeiro que esse negócio de alunos problemáticos era puramente na visão dos pais. É, realmente. Eram manipulados pra acreditarem que os filhos dele é problemático. Alguns eram realmente, mas... a maioria eram só jovens que eram mandados pra lá porque eles não eram entendidos. Vai que a pessoa, sei lá, tinha TDAH, tinha problema de atenção, aí fala, é problemático, aí é levado pra lá. Alguns desses alunos, ou todos, não vou saber dizer, eles tinham o quarto invadido à noite, e aí a escola pegava eles como se estivessem sendo sequestrados, pra já levarem um choque de cara pra ver como essa escola vai ser uma merda pra vida deles. Se eles não aceitarem as ordens dos caras, tá ligado? Então, não tem como saber qual era o objetivo, assim, dos criadores. Tipo assim, não sei se eram objetivos doentios, né, óbvio. Eram pessoas doentes que acreditavam que fazer isso com alunos, com pessoas adolescentes era certo, né. Mas é incrível como, tipo, eles tinham um sistema inteiro pra isso, entendeu? Foi uma coisa construída, pensada. Os pais, se não me engano, pagavam 20 mil por ano pra essa escola. E essa escola tinha uma fama ali na época. Todo mundo falava que essa escola era boa. Eu não sei se é por causa daquelas cartas que eu mencionei que eram mandadas, ou se os alunos falavam bem pra não voltarem pra lá. Tinha uma série de coisas estranhas. Pior as regras, velho. Os caras, tipo, acho que eles estavam pensando... Não, mano, vamos deixar os caras serem perfeitamente balanceados e serem perfeitos. Não pode falar muito, mas não pode falar pouco. Então, e aquela história que eu contei no início do aprisionamento mostra que, tipo assim, em situações como essa, a pessoa perde completamente o sentido de individualização. Ou seja, ela simplesmente aceita aquilo, porque ela não consegue ver escapatória, entendeu? Eles não tinham escapatória. Nesse experimento, os alunos ficavam loucos, mas, tipo, eu acho que os guardas, os irmãos aí, os grandes irmãos aí, velho, eu acho que eles ficavam loucos também e faziam essas torturas, tá ligado? Eles não eram veteranos da escola? Acho que eram. Eram tinha pessoas... os instetores, os irmãos grandes, que é os Big Brothers. Big sim. Brothers, é isso? Isso, Big Brothers, E tinha os novatos. Aí os novatos eram... Eu sofri a tortura psicológica dos Big Brothers lá. Aí por causa disso eles ficavam... se aconteceu comigo, vou fazer com os novatos também quando virar veterano. Exatamente. Eu quero falar agora, descontar tudo que aconteceu na infância deles nos outros, tá ligado? E aí tipo, continua o ciclo. O aprisionamento lá de Stanford também falou sobre isso, porque os guardas...
eles até então pareciam pessoas normais, mas eles se tornaram, tipo, pessoas sádicas com o decorrer do experimento. Então, quanto mais esses Big Brothers faziam isso, mais sádicos eles ficavam. Graças ao Reddit, né, já tinham acontecido alguns exposes de antes na internet, mas ninguém tinha dado muita bola, né. Esse, em específico, foi o que mais chamou a atenção na época. E também tem um quadrinho que fizeram sobre essa escola. Sim, tinha um quadrinho. Fizeram um documentário, né, que lançaram em 2017, eu acho. Nossa, Que fizeram, um aluno fez, se não me engano. Não foi um aluno, acho que foi um jornalista que fez na época, em 1970, e lançou só em 2017. Pra tu ver como é meio bizarro isso também, né? Mas é bom pra gente... Não é bom, né? Bom, não tem nada de bom nisso, mas assim, conhecer isso faz a gente abrir os olhos pra coisas assim no mundo real, né? Que essas coisas existem.